Olá e bem-vindos. Olha, hoje nosso mergulho é bem focado, tá? Vamos destrinchar o material de estudo para uma prova discursiva de imunologia. Isso aí. O professor Cirne deu o mapa e a gente vai seguir à risca. A ideia é entender a briga do nosso sistema de defesa com 3 vírus que são, assim, figurinhas carimbadas por aqui. HIV, os arbovírus e o HPV. Todos muito importantes. Exato. O nosso objetivo é conectar os pontos sobre como esses vírus causam doença, né, e como o corpo reage. Organizar as ideias para mandar bem nas 2 grandes questões da prova. Então, vamos ao que interessa. Com certeza. E essa análise é chave, porque não é só sobre decorar processos, né? Não mesmo. É sobre entender a estratégia de cada um desses vírus e a contra-estratégia do nosso corpo. A gente vai ver que a imunologia é uma verdadeira guerra, com táticas de guerrilha, sabotagem. Batalhas campais. Exatamente. E a forma como o nosso sistema de defesa está organizado, a sua própria arquitetura, muitas vezes define quem vai ganhar. Gostei da analogia da guerra. E para entender essa guerra, a gente precisa primeiro conhecer o nosso exército, certo? Sem dúvida. Então vamos começar por aí. Como funciona o sistema imunológico em linhas gerais? Perfeito. Nosso exército tem, assim, 2 grandes divisões. A primeira é a imunidade inata. Pensa nela como a tropa de choque. A primeira a chegar. A primeira a chegar no campo de batalha em minutos ou horas. É super rápida, mas não é muito específica. Meio que atira para todo lado. E quem são os soldados dessa tropa? Os principais são os fagócitos. Temos os neutrófilos, que são os mais numerosos no sangue, e os macrófagos, que são tipos faxineiros que engolem e destroem os invasores. E como essa tropa de choque sabe quem é amigo e quem é inimigo? Boa pergunta. Eles não reconhecem o inimigo pelo rosto, sabe? Mas sim pelo uniforme. Pelo uniforme. Isso. Eles procuram por padrões moleculares que são comuns em patógenos, mas não nas nossas células. São os PAMPs. E para detectar esses padrões, eles têm receptores especiais, como os receptores do tipo TOL, os TLRs. Que funcionam como sensores, então. Exato. Como sensores de movimento, que disparam o alarme assim que detectam algo estranho. Entendi. A tropa de choque é rápida e generalista. E qual é a segunda divisão do exército? Essa é a imunidade adaptativa. Se a inata é a tropa de choque, a adaptativa são as forças especiais. Ah, agora sim. Ela demora mais para entrar em ação, leva dias, mas é extremamente precisa, cirúrgica. E a sua maior vantagem é que ela cria memória. Depois de uma batalha, ela aprende a cara do inimigo e nunca mais esquece. E quem são esses agentes das forças especiais? São os linfócitos. Temos os linfócitos B, que são os fabricantes de armas teleguiadas, os famosos anticorpos. Certo. E temos os linfócitos T, que são os generais, sabe? Os maestros que coordenam toda a resposta. E também os assassinos de elite que matam nossas próprias células quando elas são sequestradas por um vírus. Entendi. E a estrutura do anticorpo? Ah, sim. É um bom exemplo dessa precisão. Uma parte dele, a FAB, se encaixa no invasor como uma chave na fechadura. E a outra, a FC, é tipo o sinalizador que chama o resto do exército para destruir o alvo. Exército apresentado. Vamos então para o primeiro campo de batalha, que é uma guerra em várias frentes aqui no Brasil, né? Os arbovírus. Com certeza. Dengue, zika, chikungunya e agora o oropouche que vem ganhando força. Os números não mentem. Em 2025 já passamos de 1 milhão de casos de dengue. É um problema de saúde pública gigantesco. Gigantesco. E o que é fascinante aqui é como a nossa imunidade inata, a tropa de choque, percebe esses invasores. O material genético dos arbovírus, como o da dengue, é uma molécula de RNA. Certo. Para as nossas células, RNA solto onde não deveria estar é um sinal clássico de invasão. É um pump. E temos sensores para isso em todo lugar. Em todo lugar? Sim. Dentro de compartimentos da célula, os endossomos, temos os TLRs 3, 7 e 8. E no meio do citoplasma, que é tipo o salão principal da célula, temos outros sensores, como o RIG-I. Ok.
Então a célula tem diferentes sensores de alarme em locais diferentes. Os TLRs são como os guardas na porta e nos corredores. E o RIG-I... É o sensor de movimento dentro da sala principal. Entendi. Todos procurando pelo mesmo tipo de invasor, o RNA do vírus. E o que acontece quando esse alarme dispara? Produção em massa de uma molécula de comunicação de emergência chamada interferon tipo 1. Interferon. O interferon é como um alerta geral transmitido por rádio para todas as células da vizinhança. Ele diz: atenção, estamos sob ataque, ativem seus escudos. E as células vizinhas obedecem? Exato. Elas entram num estado antiviral, dificultando a vida do vírus e limitando a replicação dele. É uma defesa diária, sabe? Crucial para ganhar tempo nas primeiras horas. Essa defesa inicial faz todo sentido. Mas o material de estudo aponta para um paradoxo bem intrigante, especialmente na dengue. Sim. Porque uma segunda infecção, por um sorotipo diferente do vírus, pode ser muito mais perigosa que a primeira. A memória imune não deveria ajudar. Aí está o ponto central da imunopatogênese da dengue, e é uma das grandes pegadinhas do sistema imune. Uma pegadinha? Sim, porque existem 4 sorotipos do vírus. A primeira infecção, digamos pelo DENV1, gera uma memória excelente e te protege para sempre. Mas só contra o DENV1. Ah, só contra ele. Contra os outros 3, a proteção é fraca e temporária. E o que acontece quando, um tempo depois, essa pessoa pega, sei lá, o DENV2? Então, os anticorpos contra o DENV1, que ainda estão circulando, reconhecem o DENV2, eles se grudam no vírus, mas não conseguem neutralizá-lo completamente. É como uma algema que não fecha direito. Exatamente. E aí vem o problema. Esse complexo de vírus com anticorpo mal ligado acaba sendo visto pelas nossas células de defesa, como os macrófagos, como algo que precisa ser limpo. E o macrófago vai lá e... E ao fagocitar esse complexo, o macrófago acaba, sem querer, ajudando o vírus a entrar. Espera aí. Então o que é realmente contraintuitivo aqui é que a nossa própria arma, os anticorpos da primeira infecção, Se torna um cavalo de Troia. se torna um cavalo de Troia. Em vez de proteger, ela ajuda o vírus a invadir com mais eficiência. É a nossa memória imune se voltando contra nós. Exatamente. É um fenômeno de facilitação dependente de anticorpos. O resultado é uma replicação viral muito maior e uma resposta inflamatória descontrolada, a tal tempestade de citocinas. Que é o que causa os sintomas graves. Isso. Causa os vazamentos nos vasos sanguíneos e leva às formas graves da doença, como a febre hemorrágica. A resposta adaptativa, que deveria ser a solução, vira parte do problema. Fascinante e assustador. Se os arbovírus são essa invasão barulhenta, frontal, onde a reação do corpo pode sair pela culatra, o material sobre o HIV descreve algo bem mais sinistro. Muito mais. Um espião que não ataca os soldados, mas o centro de comando. Desativa o sistema de defesa por dentro. É a estratégia perfeita para um inimigo que quer uma vitória de longo prazo. O HIV é um retrovírus. Ele vem com uma ferramenta especial, a transcriptase reversa, Certo. que permite a ele reescrever seu código genético e inseri-lo no nosso próprio DNA. Ele transforma nossas células em fábricas de vírus permanentes. E o alvo dele não poderia ser mais estratégico. Não mesmo. É o general do nosso exército adaptativo, a célula TCD4 positiva. Ou seja, ele ataca justamente a célula que coordena todas as outras. É como, numa guerra, o inimigo ignorar os quartéis e focar... Nos generais e nos centros de comunicação. Exato. Sem os TCD4+, o resto do exército imune fica perdido, sem saber quem atacar ou quando. É a quebra da cadeia de comando. E o material da prova destaca um ponto crucial sobre onde isso começa. Sim, e não é no sangue, como muita gente pensa. O primeiro e principal campo de batalha, e o maior reservatório do vírus, é o tecido linfóide associado ao intestino, o GAUT. O GAUT. Essa região é um verdadeiro quartel-general, lotada de células T CD4+ ativadas, que são o alvo preferido do HIV. E o que acontece lá? Acontece um massacre silencioso.
Logo no início da infecção, há uma destruição massiva e muito rápida dessas células no gout. É um golpe devastador que acontece nos bastidores. E a pessoa nem percebe. Pode não sentir nada, e os exames de sangue periférico podem até parecer normais por um tempo. Nossa, então a guerra já está praticamente perdida no intestino muito antes de os alarmes soarem no resto do corpo. O exame de sangue é uma foto atrasada do desastre. Exatamente. Enquanto o paciente está na fase assintomática, que pode durar anos, o vírus continua se replicando nos gânglios linfáticos e a contagem de T-CD4+ no sangue vai caindo, lentamente. Até que chega a um ponto crítico. Exato. Quando essa contagem chega a um nível crítico, o sistema entra em colapso. O corpo fica vulnerável a infecções banais, as oportunistas, e aí se instala a AIDS. O corpo até tenta reagir, produz anticorpos. Que usamos para o diagnóstico. Isso, e células T assassinas, mas o HIV é mestre em fugir com sua alta taxa de mutação e se escondendo nesses santuários como o gout. Ok, então, para amarrar essa primeira questão da prova, temos dois cenários de guerra completamente distintos. Totalmente. De um lado, uma batalha aberta, onde o próprio exército pode causar fogo amigo, e do outro, uma infiltração que destrói o comando central. Exatamente. Para resumir, nos arbovírus como a dengue, a imunopatogênese pode vir de uma resposta imune exagerada e disfuncional. A memória imune pode ser um problema. Certo. No HIV, a imunopatogênese é a própria destruição do sistema imune. O vírus não luta contra o sistema, ele o desmantela. E a organização anatômica do nosso corpo, o fato de termos um reservatório gigante de células imunes no intestino, o gout, é explorada pelo vírus para garantir sua vitória. Perfeito. Essa primeira questão foca no campo de batalha aberto. Mas a segunda questão da prova nos leva para uma guerra completamente diferente, muito mais silenciosa. Uma guerra de subversão. Exato. Uma guerra que acontece dentro das nossas próprias células, o HPV. A infecção sexualmente transmissível mais comum que existe, né? Sim, com uma prevalência altíssima no Brasil e uma ligação direta e perigosa com o câncer. E como ele faz isso? O HPV não causa uma doença aguda, explosiva. Ele entra na célula e, em alguns casos, começa a reprogramá-la lentamente, ao longo de anos. A chave para entender isso está em duas proteínas que ele produz, as oncoproteínas E6 e E7. O nome já diz tudo. Certo, vamos detalhar o mecanismo de sabotagem dessas duas. O que a E6 faz? A E6 tem um alvo principal, uma proteína nossa chamada P53. A P53. A P53 é tão vital que tem o apelido de guardiã do genoma. A função dela é ser o controle de qualidade da célula. Se ela detecta um dano no DNA, ela aciona um freio, para o ciclo celular e dá tempo para o reparo. E se o dano for grave demais? Se for grave demais, a P53 dá a ordem final, apoptose, o suicídio celular programado, para evitar que uma célula defeituosa se multiplique. E a E6 do HPV vai lá e desativa esse sistema de segurança. Pior, ela não só desativa, ela destrói. A E6 marca a P53 para ser degradada. Nossa. Sem a guardiã do genoma, a célula perde os freios. Ela pode acumular mutações e continuar se dividindo sem parar. E perde a capacidade de se autodestruir. É o primeiro passo para a imortalização celular e o câncer. Entendi. Então a E6 basicamente corta os fios do alarme de incêndio e do sistema de autodestruição da célula. Mas, pelo que eu entendi do material, a E7 faz algo complementar, certo? Isso mesmo. Ela meio que acelera o carro ao mesmo tempo. Exatamente essa lógica. Enquanto a E6 tira o pé do freio, a E7 pisa fundo no acelerador. Ela interfere em outra proteína reguladora do ciclo celular e também ajuda a reprimir os genes da apoptose. As duas trabalham juntas. Juntas, elas criam o cenário perfeito para a proliferação descontrolada. A célula infectada se torna uma máquina de replicação que não obedece mais a nenhum comando de parada. Isso me leva a outra pergunta. Se a infecção é tão comum, por que a maioria das pessoas não desenvolve câncer? O que o nosso sistema imune está fazendo nesse meio tempo? Essa é a outra metade da história. E a boa notícia é que, na maioria das vezes, em cerca de 90% dos casos,
O nosso sistema imunológico consegue, sim, dar um jeito na infecção. Ele consegue eliminar. Ele a elimina, geralmente em 1 ou 2 anos, sem que a pessoa nem saiba que foi infectada. O problema é que, nos outros 10% dos casos, a resposta imune não é forte o suficiente. E por que essa resposta falha às vezes? O HPV é sorrateiro. Ele infecta as camadas mais profundas do nosso epitélio, na pele ou mucosas, um lugar que é meio que um ponto cego para o sistema imune, tem pouca vigilância ali. Ele se esconde. Ele fica ali, quietinho, sem causar muita inflamação, sem chamar atenção. O corpo até produz alguns anticorpos, mas nem sempre a resposta é robusta o suficiente para eliminar tudo, entende? E aí a infecção se torna crônica. E é a cronicidade que é o perigo. É ela que dá tempo para as proteínas E6 e E7 fazerem o estrago. Perfeitamente. A infecção crônica é a janela de oportunidade. Anos e anos com as células se dividindo sem controle, acumulando mutações. Uma hora, uma dessas células pode cruzar a linha e se tornar um câncer invasivo. E isso se conecta com alguns tratamentos, né? Como o imiquimod, que é mencionado no material. Exato. O imiquimod é um creme que não ataca o vírus diretamente. O que ele faz é estimular a imunidade inata local. Ele basicamente chega na pele e grita para o sistema imune: "Ei, tem um invasor escondido aqui nesse canto, venham dar uma olhada." Ah, interessante. Ele força o reconhecimento, ativando a produção de interferon e chamando as células de defesa para a briga. Ajuda o corpo a fazer o trabalho que ele não conseguiu fazer sozinho. Fantástico. Então, para fechar a preparação para a prova. Para a primeira questão, a gente tem, de um lado, os arbovírus, com uma imunopatogênese que pode ser causada pelo excesso de resposta, Isso. e do outro, o HIV, com uma imunopatogênese que é a destruição do sistema de comando, com o gout sendo um exemplo crucial da importância da arquitetura do sistema imune. Exato. E para a segunda questão, sobre o HPV, o roteiro é a sabotagem celular. O foco são as oncoproteínas E6 e E7, desligando os sistemas de segurança da célula, como a P53. E a relação com o sistema imune. Essa dualidade. Na maioria das vezes, ele vence. Mas quando falha, a infecção se torna crônica. E é essa cronicidade que abre portas para o câncer. Ótimo. Acho que com essa discussão cobrimos todos os pontos que o professor Sidney destacou. O mapa está claro. Sem dúvida. E para deixar um pensamento final, essa análise toda nos mostra algo fundamental. A gente viu como os vírus exploram nossas fraquezas, né? Seja uma resposta imune exagerada na dengue, a falta de vigilância que permite a cronicidade do HPV ou a destruição cirúrgica do comando pelo HIV. Certo. Isso nos leva a uma reflexão. A imunidade ideal não é sobre ser a mais forte, mas sim a mais inteligente e equilibrada. Se uma resposta fraca permite a doença e uma forte demais também, talvez o futuro da medicina, seja em vacinas ou terapias, não esteja só em turbinar a imunidade, mas em aprender a modulá-la, ajustá-la como um maestro rege uma orquestra, para dar a resposta certa, na hora certa, para cada tipo de inimigo.